presidente é conivente com o tráfico. Não é conivente, não. Conivente com o tráfico. Amigo de narcotraficante. Amigo de narco-ditador. Amigo do Maduro. Amigo do Maduro. É um miliciano. Amigo do Maduro. Defendeu milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Vai pra Caracas. Miliciano safado. Miliciano safado. Seu presidente é um miliciano. Seu moleque. Seu moleque. Calma! Calma o quê? Ah, vai gritar no inferno. Moleque também. Você, eu gosto. Me respeite. Você que tá dando de frente em mim. Você que tá dando de frente em mim. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país, é exatamente isso, porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso, quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das cidades, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho,
Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nosso, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Olha que várzea que virou o Brasil. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, tentando reagir a essas facções criminosas que hoje dominam 26% do território brasileiro, faz uma das mais exitosas operações contra o tráfico no estado dele, para cima do Comando Vermelho. E o que ele fala? Primeiro, ele diz que por 3 vezes o governo federal, o governo do Lula, que fala que o traficante é vítima do usuário, se recusou em ajudar. Lula parece que faz um esforço para proteger os traficantes. E como se isso não fosse o bastante, ele durante uma entrevista fala que a situação do Rio de Janeiro só escalou para o ponto que está agora por conta de decisões do STF. Assiste o vídeo. A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia está... A gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul.
Então, assim, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntou, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem disso? Não, tem disso não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né, que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então, a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não para o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí veio o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até ter a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continuar presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que penas até 4 anos a pessoa responda em liberdade. O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. A polícia está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, que furta o celular, rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. É o famoso prende-solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o policial prende ele, ele fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí veio o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A sexta turma do STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Como ele sai com um sexto da pena, em 8 meses ele está em casa. Um criminoso com fuzil passou a estar de volta em 7 meses. Esse Brasil virou uma várzea. Não só o governo e o sistema defendem o narcotráfico, como quer impedir aqueles que querem combater essas facções criminosas, não dando assistência quando necessário. Lembrando, o governo federal, esse que não quis ajudar o Cláudio Castro, é o mesmo governo federal que quer centralizar toda a segurança pública do Brasil nas mãos deles. Será que a gente pode deixar isso acontecer? Eu vou dar uma atualização aqui que ninguém tem, Pitoli. Atualizar o total de criminosos mortos confirmado aqui. 140 criminosos mortos ontem no Rio de Janeiro. 140, Pitoli. Isso aqui é o quê? É sinal de que as favelas no Rio de Janeiro não são mais território brasileiro. São territórios ocupados pelo crime organizado. Não há mais soberania. Quem tem que lutar para retomar esse território são as Forças Armadas brasileiras. Aquilo ali não é mais Brasil. Aquilo ali é um pedacinho de Caracas. Aquilo ali é um pedacinho da Colômbia. Aquilo ali é um pedacinho do inferno. Se não for retomado, não há como combater o crime organizado. E agora eu vou baixar o tom e eu vou ser um pouco mais técnico, Silvio. Quando eu estudo muito história militar, tá? E a história militar, às vezes a gente acha que é só o passado distante, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou guerras medievais. Silvio, você sabe qual é o conflito que mais se assemelha ao que o Brasil tem hoje no conflito com as favelas? São as guerras de contra-insurgência das batalhas de Fallujah, da guerra do Iraque, de retomar um território insurgente. Eu vou te explicar por quê. Qual é a diferença entre o combate que é feito... vamos falar a semelhança. Qual é a semelhança entre o combate que é feito
pelas forças americanas em Fallujah e as forças policiais brasileiras e as favelas. Dá para distinguir o cidadão de bem do soldado da favela? Do soldado do crime organizado? Dá para distinguir ele porque ele usa um uniforme, porque ele tem uma identificação, porque ele tem um equipamento diferente? Ou eles se vestem exatamente da mesma forma, propositadamente? Óbvio. Não dá para distinguir. Essas pessoas, no final do dia, ao cair da noite, elas têm que se abrigar numa espécie de barraca, numa espécie de ponto de logística, ou elas vão dormir na cama delas, em casa, com a família? Quando o criminoso é morto, ele é substituído por um outro soldado que tem que ser transportado para o fronte de batalha, ou ele ou recruta seu vizinho dele? Você entende a semelhança que existe entre o que existe hoje de confronto entre as polícias do Rio de Janeiro e os terroristas do Comando Vermelho, do Primeiro Comando da Capital, dos Amigos dos Amigos? Exatamente essa semelhança é a semelhança entre o combate travado pelo exército americano e as forças terroristas em Fallujah. É uma guerra de contra-insurgência. Se ela não for encarada dessa forma, não tem solução. E qual é a solução histórica para o combate de guerra de contra-insurgência? Primeiro, prestem atenção porque isso é literatura militar a mais moderna que existe, os estudos mais modernos que existem. Primeiro, você tem que isolar o território. Você não pode permitir a movimentação do criminoso para dentro e para fora da favela o tempo todo. Você tem que isolar o território. Segundo, você tem que separar as pessoas de bem dos combatentes. Então você tem que criar um corredor humanitário e você tem que remover de dentro da favela aquele cidadão que está sendo oprimido pelo crime organizado. E você tem que dar uma residência digna para ele. Tá? É para isso que servem os programas de construção de casas do governo. Servem para alocar pessoas que não têm condições de permanecer no lugar que elas estão. Então você isola, você remove o cidadão de bem de dentro daquele território. E o terceiro ponto, você fecha o círculo, você progride para dentro, porta a porta, até que todos eles se rendam, sejam presos ou sejam mortos. E depois você ocupa o território. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Dr. Cury, ele deixou bem claro, eu estive no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro discutindo segurança pública com os desembargadores, ele estava lá, ele palestrou, ele deixou bem claro, a geografia do Rio de Janeiro impede o trabalho policial. Os morros, as vielas impedem o trabalho policial. A ocupação irregular que foi feita impede o trabalho policial. Sabe por que o criminoso se mudou para o morro? Porque ninguém consegue construir ali, porque o Estado não alcança aquele espaço. Ele está isolado, ele está encastelado. O que a gente tem que fazer é exatamente isso. Isolar, extrair, destruir e, por fim, não permitir nunca mais que esses territórios sejam ocupados. Aquilo ali, todo mundo fala, né? As belezas naturais do Rio de Janeiro. Ótimo, os morros vão ter que voltar para a natureza. Vai ter que voltar a crescer árvore e ter lá a ararazinha e passarinho naquele lugar. Porque não pode mais ser ocupado pelo crime organizado. Pois é, o governador do Rio de Janeiro está de parabéns e como ele mesmo falou aqui, a culpa disso tudo, é lógico, é do Lula e do judiciário, do Lula, que não toma ações firmes e realmente intencionais para poder acabar com essas milícias e também do Supremo Tribunal que, vez por outra, aí, tira a autoridade das polícias, justamente não colocando eles, não deixando com que eles possam se montar ali em cima das favelas e fazer o seu trabalho. E o Lula deu aquela declaração na semana passada, infeliz, falando que a culpa dos criminosos ali, desse pessoal que faz o tráfico ali, não é deles, mas sim dos usuários, né? O traficante não tem culpa de nada. Então, a esquerda, como nós mostramos aqui no início desse vídeo, mostramos aqui a deputada pissolista batendo boca, fazendo um barraco ali, juntamente com os outros deputados de direita. Tudo isso, pessoal, porque eles são vítimas da sociedade. Agora, é lógico que a esquerda está com muita raiva desse ocorrido de ontem,
justamente porque eles perderam eleitores, né? Perdeu cerca de 140 eleitores. Não vão ter mais esses eleitores e o voto deles realmente ficou perdido. A verdade é o seguinte, pessoal, o que acontece aqui acontece no Rio de Janeiro é apenas um reflexo daquilo que acontece no resto do país. Como disse aqui o Bilinski, né, o deputado Bilinski, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é como se fosse uma pequena Colômbia. Ali impera o narcotráfico. Olha só, nós já tivemos os últimos 5 governadores, fora o Castro, os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos, foram indiciados, foram para prisão, tiveram que responder processo, uma confusão danada, tudo porque eles estão envolvidos com esse tráfico aí. Então fica Comando Vermelho de um lado, o PCC do outro e o governo só olhando tudo. Vocês se lembram daquela cena do Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, onde ele foi ali no Complexo do Alemão, desceu de peito aberto, sem segurança, sem colete à prova de bala, sem nada, e entrou ali num comércio, numa conveniência ali, na boca da favela ali, normal, tudo certo, voltou e falou que tá tudo certo, que ele tem segurança para andar em qualquer parte do país. Inclusive o próprio Lula também fez, durante as eleições, ele fez o seu show ali, o seu comício ali, dentro do Complexo do Alemão ali. E isso mostra o seguinte, pessoal, que os bandidos, eles respeitam quem? Quem é da turma deles. Isso mostra isso. Agora, o Tarcísio de Freitas, na última eleição para governador, o Tarcísio de Freitas foi recebido a balas em uma comunidade em São Paulo e toda a equipe dele teve que recuar, teve que chamar reforço policial e eles não puderam fazer o evento. Olha a diferença. Enquanto um é recebido a balas pelos bandidos, os outros são recebidos com abraços e beijos, né? Tem alguma coisa muito errada. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o seguinte: aí na sua cidade, coloque o nome da sua cidade, aí do seu estado, de onde você está nos assistindo, e coloque assim, aí na sua cidade, a milícia, o PCC, Comando Vermelho e esse povo, eles dominam, controlam, ou aí na sua cidade tem ordem, tem decência, tem um prefeito ou tem um governador que realmente coloca a ordem aí e coloca limite nas coisas. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque nós precisamos saber se tá uma bagunça no Brasil inteiro ou se é só no Rio de Janeiro. Porque se tem lugar onde a bandidagem não tem vez, é preciso copiar o modelo que foi feito. Inclusive o Ronaldo Caiado, pessoal, que é um pré-candidato à presidência da República, governador de Goiás por 2 mandatos consecutivos, ele acabou com a bandidagem ali. Ele colocou uma regra, é o seguinte: ou vocês mudam de atitude ou vocês vão ter que mudar de estado, porque aqui vocês não vão ficar não. E foi o que aconteceu. Tem que ser linha dura. Assim como o Nicolas Ferreira falou aqui, você viu aí, deveria acontecer aqui no Brasil, o governo, né, a força do governo federal deveria fazer exatamente como o Bukele fez ali em El Salvador. Numa tacada só ele prendeu 2.000 bandidos, e isso em prisão de segurança máxima. Inclusive, eu já vi um vídeo que mostra a penitenciária lá de segurança máxima de El Salvador. Pelo amor de Deus, o negócio lá é de cair o queixo e de cair o cabelo do careca. Ninguém quer ir pra lá. Aí o que acontece? Você prende 2.000 criminosos. Lógico que tem muito mais bandido no Brasil do que 2.000. Tem muito mais, principalmente pro lado de Brasília, né? Brasília ali, no Planalto Central principalmente. Mas se você prende 2.000, você faz um modelo para os outros. E os outros vão ver e vão falar assim: opa, eu não quero isso para mim não. Não vou para lá não. Então eu vou ajeitar minha vida aqui. Ou então eu vou sair do país e vou para outro lugar. É isso que acontece. Mas olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, pessoal. Ele está descendo para as Américas, colocou inclusive um cargueiro ali, um porta-aviões ali na costa da Venezuela, justamente para quê? Para fazer pressão aonde o narcotráfico mais opera nas Américas, que é na Colômbia e Venezuela, e também parte do Brasil, vamos falar a verdade. O que o Donald Trump quer fazer? Ele quer resolver o problema deles lá nos Estados Unidos, mas para resolver o problema lá, precisa acabar com a confusão aqui. É justamente o que acontece no Brasil, pessoal. Se o governo federal olhasse para o Rio de Janeiro e também para a capital de São Paulo, olhasse para essas duas capitais, Rio e São Paulo, com um olhar mais firme,
e reprimisse a bandidagem mesmo, colocasse o exército para fazer mesmo, a Força Nacional, para fazer uma força-tarefa diariamente, durante 6 meses, deixa muito tempo, e prende 1.000 pessoas. O que acontece? A criminalidade no país todinha vai cair, vai baixar, vai ser um efeito cascata. Agora, como a corda é solta lá no Rio de Janeiro e São Paulo, as outras capitais pensam assim, poxa, então aqui também nós vamos fazer uma bagunça. É isso que acontece. O Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, assim que ele assumiu, ele colocou ordem ali em Washington. A capital dos Estados Unidos estava jogada às traças com o último governo de Joe Biden. Então, você tinha assalto, crime, você tinha bandidos, mendigos, uma sujeirada na rua. Ele falou assim, não, nós vamos colocar a ordem aqui. Agora, ele chamou a Força Nacional para ficar nas ruas. Lógico que a esquerda lá dos Estados Unidos não gostou disso, foi para a mídia, falou, mas não adiantou. O que acontece agora é que a cidade está limpa e organizada, a cidade de Washington. E é isso que tem que acontecer nos grandes centros aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, lá em cima também no norte, no Pernambuco, em Fortaleza, em Salvador. Se tem um lugar que a criminalidade também opera, é em Salvador. Eu quero que você coloque aqui, se você é do Nordeste, se você é do Sul, se você é do Norte, coloque aqui como está a segurança pública aí e se realmente aí na sua cidade, aí no seu estado, o governante aí é de direita ou de esquerda. Porque aí nós vamos saber. Se você falar que tá uma bagunça, a gente já sabe quem que é o governante. Se você falar que o regime aí é linha dura, né? Tolerância zero, a gente também já vai saber que é de direita com certeza. Por exemplo, pessoal, para acabar esse vídeo aqui e fechar com chave de ouro, você sabia que o Estado brasileiro que tem mais porte de arma registrado, mais registro de armas de fogo no Brasil, se chama Santa Catarina? Estado de Santa Catarina. É o local onde tem mais CACs, onde tem mais atiradores registrados, colecionadores. Ou seja, tem mais pessoas com armas registradas. E coincidentemente, olha só que coisa, pessoal, que coisa. Qual que é o estado onde tem o menor número de homicídios por 100 mil habitantes? Não adianta pegar um interiorzinho lá que tem só 5 mil habitantes, não. Nós estamos falando por 100 mil habitantes. Coincidentemente, qual que é o estado que tem a melhor segurança pública por 100 mil habitantes? Santa Catarina. Olha que coisa, pessoal, que coincidência, né? E aí, quando a direita defende que precisa mesmo liberar o porte de armas, aí a esquerda vai, pega um exemplo solto, uma ponta solta de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, um atirador matou 10 pessoas e tal. E aí, por causa disso, a gente tem que ficar aqui à mercê e a ver navios. Não é por aí, pessoal. Nós temos que mudar e evoluir, e para melhor, não para pior. Olha só, e o que eu quero que você evolua é se inscrevendo aqui no canal. Se você se inscrever nesse canal, você já vai estar fazendo uma grande ajuda para o Brasil e para você e para os seus filhos, netos e descendentes. Sabe por quê? Isso que você viu aqui, essas matérias, você não vai ver na Globo, no SBT, na CNN, porque lá eles não gostam de mostrar isso, eles gostam de enganar a população. Então, se você não quer ser enganado e quer ficar bem informado, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, não paga nada, e você vai ser um dos primeiros a receber os nossos próximos vídeos. Quando a gente solta um vídeo, o YouTube dá prioridade para quem é inscrito no canal. Depois ele entrega para um outro público, e aí quem não é inscrito recebe só uma semana depois, às vezes, muitas vezes, recebe 2, 3 dias depois os nossos conteúdos. Se você quer sair na frente, ficar bem informado e acompanhar sobre a política, sobre a direita, sobre o conservadorismo e fiscalizar esse desgoverno e tudo que acontece em Brasília, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, e coloque aqui nos comentários de qual cidade você nos assiste. Vamos ficando por aqui e até a próxima.